Agora do Thiago Mendes, né? O volante que tava lá fora e, pelo que dizem, está fechando com o Vasco também. Vou começar com o Romão. Conhece o Romão? É uma boa com o Vasco? Então, eu sou, você sabe que eu sou maluco, né? Quando eu vejo Sim. qualquer coisinha assim de jogador do Vasco, eu pesquisava, pra saber. A torcida andou se espalhando que ele foi um jogador que se lesiona muito, né? Eu fui pesquisar o histórico dele. A maior lesão que ele teve foi a última, que foi uma Sim. lesão que ele ficou quase 5 meses parado. Nos últimos 10 anos ele teve 3 lesões. Entendeu? Dentro dessas lesões, a maior foi essa. Porém, os últimos 4 jogos do time dele, ele foi titular, sendo que a final da Copa do Rei lá, Copa do Rei, Copa do Sheik. É uma Copa do Brasil dele lá, né? Mais ou menos. Isso, exatamente. Ele jogou e foi titular. Entendeu? Então a gente tá falando de um jogador, isso em maio, tá? Então a gente tá falando de um jogador que tá em forma, tá apto pra jogar. Ele chegando no Vasco hoje, o máximo que ele vai fazer é se recondicionar fisicamente pelo período de 1 mês e meio, mais ou menos, de inatividade pelo fim da temporada dele. Mas hoje é um jogador apto a jogar. O nível dele, aliás, o estilo de jogo dele é um estilo de jogo muito parecido com o do Tietê, mas com upgrades. Por exemplo, ele finaliza muito mais que o Tietê. Ele pisa muito mais na área que o Tietê. E ele tem uma saída de bola mais veloz que o Tietê. O Tietê pega a bola e pensa. Ele não, ele pega a bola e executa. Pra jogar com um jogador pensante do nível do Coutinho e ágil no nível do Nuno, eu creio que seja perfeito, porque é um estilo de jogo que casa. Esse papel de segundo volante pra ele vai ser perfeito. A gente tem no Ô, Mouro. Deixa eu te perguntar. Você que tá por dentro aí, ele tem a pegada do 5 também ou não? Então, pra ser primeiro volante, não. Não, né? Não vejo ele como aliás, eu vejo ele muito como um primeiro volante se a gente jogar no 4-4-2. Uma posse de bola, né? Exatamente. Agora, com o jogo reativo que a gente tem que ter o Hugo Moura pra quebrar. Sim. Tem que ter o Hugo Moura pra quebrar. Entendeu? Hoje, pra mim, é a maior eficiência. Muita gente fala que ele é primeiro volante. Não, não é primeiro volante. Ele é segundo volante, pisa na área, finaliza muito de fora da área, ele arrisca toda hora. Entendeu? É um cara que não tem medo de errar, vai isolar a bola na arquibancada, vai receber, vai continuar tentando. Entendeu? Então é um jogador que mostra personalidade pra jogar, e eu gosto disso. E eu ainda acho que seria ideal a gente ter um primeiro volante com mais qualidade que o Hugo Moura. O Hugo Moura, ele quebra muito. Mas quando ele tem que dar um passe de 3 metros, haja coração. É verdade. E o Thiago Mendes, cara, ele é de uma prateleira alta, porque ele foi cogitado no Atlético Mineiro, O cogitado São no Paulo em quis São proposta Paulo. pra ele no início do ano. Sim. Mas o clube, é o Riad, né? O clube dele, se não me engano. Eu acho que é isso. Quis compensação financeira. Aí o São Paulo não avançou porque o São Paulo tá numa crise danada financeira. Mas o São Paulo cogitou trazer ele no início do ano, né? No final da temporada passada e no início dessa. Mas ele rejeitou. É um jogador que, se ele vier em forma e mantendo o nível técnico que a gente conhece dele, vai agregar demais. A gente tem que pensar o quê? O Vasco hoje tem o Brasileirão, que é a prioridade. O Vasco tem a Sul-Americana e o Vasco está classificado na Copa do Brasil. São 3 competições e não temos elenco. Hoje, quem a gente tem em se tratando de primeiro e segundo volante? Nós temos o Hugo Moura, nós temos o Cocão, nós temos o Paulinho, nós temos o Jair E o Tietchan. e o Tietchan. E não temos o Esforza, né? O Esforza, eu vou ser bem sincero, eu não consigo contar com ele. Não. Olha, Na última live ano passado eu falei isso. Aham. Que eu o argentino mais frouxo que eu já conhecia ele. Vou te falar, eu acho que o Esforza vai ter chance aí, cara. Que toda hora ele aparece na foto do treinamento, cara. Cara, se o Diniz é um jogador que recupera o jogador, né? É tipo o médico, é o Renato Gaúcho. Então, cara, se o Diniz recuperar ele, eu vou ser o primeiro a dar mão palmatória e falar, caraca, queimou minha língua, eu fico feliz por isso. Eu sou Vasco, eu quero que todo mundo renda. Entendeu? Mas no tempo que ele tá no Vasco, o Esforza teve chances com todos os treinadores. E todas as vezes ele foi preterido por falta de vontade. Eu não sei o que é. Parece que ele fica disperso no meio do jogo. Eu vou dar um exemplo objetivo aqui. Vasco e Fluminense 1-1 no último jogo, no último clássico. O Fluminense, uma bola dominada no meio campo, trabalhada, foi tentado no cruzamento, a bola foi pra direita, ataque do Fluminense, voltou pro meio, o jogador avançou com a bola, ajeitou e finalizou um pombo sem asa. Vocês lembram quem é que tava na marcação desse jogador? Sim. Ele virou muito. Ele virou a bunda e ficou olhando a bola aí. Cara, com todo respeito, num futebol profissional que envolve bilhões hoje, que é o que a primeira divisão do Campeonato Brasileiro envolve, bilhões, não dá pra gente ter um jogador que observa a jogada à distância e quando o adversário finaliza, ele vira de costas. Sim. O Esforza é esse tipo de jogador. Entendeu? Ali o cara já tinha que chegar igual o pitbull no pescoço de quem vai finalizar. Ele é o cara do primeiro bote, o zagueiro é a cobertura dele. Ele é o volante, ele tem que quebrar a jogada. Se ele não quebrar a jogada, o zagueiro vem e faz a cobertura. Agora, na intermediária de ataque, no bico da área, o jogador receber a bola, fazer o domínio guiado, ajeitar e finalizar, e ele não chegar pra diminuir o espaço, não bloquear a finalização, não dá. É verdade. Bacuril, e aí, Thiago Mendes, Bacuril? Então, eu penso praticamente igual ao Romão, cara. Eu lembro bastante do Thiago Mendes no São Paulo, e era um jogador que eu gostava bastante. Jogador mais ou menos isso ali, pode jogar ali no meio campo, tem uma dinâmica muito boa. Lembra? Eu acho que ele lembra, assim, o Paulinho de 23. Não o Paulinho de agora, mas o Paulinho de 23, entendeu? Assim, no estilo de jogo. Técnico que pega a bola, consegue até conduzir a bola ali, pegar no primeiro volante, conduzir ela 10 metros para depois distribuir o jogo, e isso em velocidade. Sim. E eu penso também, igual o Romão nisso, eu também dou essas pesquisadas, porque assim, a gente sempre quer saber de tudo, né? E ele ficou 8 temporadas lá no exterior, e realmente só começou a ter problemas físicos agora. Agora, é aquilo, é o Vasco também fazer uma análise clínica, né? Eu venho falando isso aqui nas últimas lives. Porque, assim, como é um jogador de 33 anos, a gente precisa saber se esse último ano foi um ponto fora da curva ou se é o início de vários problemas que vão começar a aparecer também. Mas eu acho que isso aí, o tratamento médico do Vasco, junto com a fisiologia, dando o ok, assim, não, foram lesões pontuais, nada afetaram o metabolismo do jogador daqui pra frente, pode contratar que não vai ter problema nenhum, ou pelo menos a tendência é que não tem. Pra mim, uma baita de uma contratação. Gente, elenco, eu sempre penso nisso, a gente tem que ter elenco. Ah, mas é uma posição que mal ou bem a gente tem o Tietchan, mas a gente não vai ter o Tietchan todos os jogos, entendeu? A gente tem o Coutinho, que a gente rasgou elogios aqui ainda agora, e quando a gente não teve o Coutinho contra o Fluminense, a gente tem que botar um volante no lugar dele, entendeu? Então, assim, elenco, mesmo que ele chegue, e no primeiro momento o Tietchan continue sendo titular, ou até outro jogador, se o Diniz acabar preferindo, mas ele tá ali, uma hora ele vai entrar, e pelo menos é uma opinião pessoal minha, eu acho que quando ele entrasse, ele fisicamente bem, ele não sai mais não. Concordo plenamente. Ele chegando e tendo uma oportunidade de 1, 2, 3 jogos em sequência, não sai mais do time. Ele eleva muito o nível. Ele eleva muito o nível. É verdade.